Chegou o momento de você tirar suas dúvidas no quadro Saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E quem já está aqui é o Dr. Leandro, oncologista. Leandro, prazer em recebê-lo. Muito obrigado, viu? Obrigado Pela sua participação. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Com a Mônica aí, né? O Neto. E em meu nome, em nome do Hospital dos Fornecedores de Cana, e principalmente ao serviço de oncologia nosso, né? O C1. Para a gente poder, dentro do meu possível, esclarecer as dúvidas aí, a gente fica muito né? feliz, olha, eu estou em casa aqui com o doutor é médico do meu pai. Isso aí. Fez a cirurgia de câncer no rosto, né, de pele, do meu pai. Está fazendo o tratamento do meu sobrinho também agora. Então, estamos em casa, Isso né, doutor comum, Leandro? Muita gente chega e fala, ó, doutor, você já operou a família inteira. A família inteira. Ótimo. Tá comum. bom, mas eu falo, mas tá bom por aí, né? Tá bom por aí, chega, Já foi, né? tá Mas bom. o importante é essa referência, né? A referência Exatamente. de que as pessoas Que possam, vão te procurar também e que vão em busca de tratamento, que isso é fundamental. E né, doutor? ter esse acesso aí para a gente poder realmente estar identificando quanto antes, né, a doença aí para poder tratar mais precocemente, né? Que esse geralmente é o caminho, né? A prevenção ainda é o melhor remédio, assim, tanto para o prognóstico do paciente, assim como para a própria parte financeira da saúde, né? É muito mais fácil você detectar precoce do que gastar lá na frente com tratamentos mais caros, né? E mais complicados. Né? Olha, o nosso quadro aqui com o apoio do Hospital Fornecedores de Cana é a oportunidade que você está assistindo aí em casa, né? Tendo profissionais, né? Como o doutor que está aqui com a gente, profissionais aí capacitados para tirar suas dúvidas. Então estamos ao vivo nessa sexta-feira, 18 horas e 22 minutos, você pode ligar e participar com a gente. 2534-1234, se tiver alguma dúvida, né, já conversa aqui com o doutor Leandro para tirar a dúvida. 2534-1234. Doutor, a sua presença, né, conversando aqui, a gente já percebe que o trato humanitário ele é muito importante, né? No trato no dia a dia, a gente no trânsito isso é importante, na relação do trabalho isso é importante e na relação médico-paciente. Esse é um ponto importante, eu acho que não só na oncologia, né? Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, normalmente, o que eu vejo muito hoje no médico, né? A pessoa trata a doença, né? Então, o paciente já chega sensibilizado, ele já chega com dor, ele tem uma surpresa numa notícia que, independente... E acha que vai acabar o mundo, exatamente, né? para qualquer um cai, né? Abre aquele buraco, a pessoa não sabe o que vai fazer. Então, hoje, a gente vê muito pouco, mas o médico ele tem que realmente, às vezes a pessoa fala, esse paciente tem câncer de tal. Quer dizer, ele dá um título com a pessoa como uma doença. Então, nós não podemos ver a doença, nós temos que ver o ser humano. Porque atrás daquilo ali tem uma pessoa com sentimentos. Então, a gente tem que aprender a parar um pouquinho de tratar, só pensar na doença, e começar a tratar o ser humano. Então, esse carinho, esse contato e aquela relação médico-paciente, na hora que o paciente tem aquela confiança, né, que ele chega em você e fala, sentir a confiança, isso eu acho que é metade do tratamento. Hoje eu dou, às vezes, o exemplo no consultório, né, que às vezes chegam muitas pessoas com muitas queixas diversas. Se você pegar hoje, eu falo um número que é meio assustador, 70% a 80% dessas pessoas, você no fundo são problemas mais psicológicos do que às vezes uma doença. Por quê? Porque a mente está ruim, então nós temos que parar um pouquinho, respirar e ver o outro lado. Eu sempre falo, a gente tem que parar de tratar a consequência que é a doença e tratar a causa. Então a causa muitas vezes está numa conversa boa, né, passar uma confiança. Atendimento que é aquilo, humanizado, exatamente, que é tão necessário. Isso, infelizmente, a gente vê muito pouco e eu vejo os pacientes reclamam demais. E a gente tem que pensar um pouquinho mais nisso. O hospital, conversando, né, até com o Dr. Coral, ele preza por isso, né? Porque a gente pensa no profissional que tem para atender, né, dar o diagnóstico. Mas a equipe também é importante, né? Então o hospital tem um trabalho, desde o funcionário ali na portaria, passando para os enfermeiros, os doutores e a direção de ter o trato humanizado. Isso é muito importante. E isso também reverbera no tratamento direto, né, doutor? Com certeza. Eu falei, ele senta bem acolhido, na oncologia como ali. Então tem toda uma equipe multidisciplinar, então vai desde a fono, vai do fisioterapeuta, que está acolhendo desde a recepção, daquela chegada do paciente. Então tem tudo isso. Eu trouxe uma bagagem do Hospital de Câncer de Barretos, eu fui formado lá. Então lá, esse trato... maravilhoso também, né, doutor? Exatamente, esse trato humanizado lá é a prioridade. Você entra no primeiro dia lá, você tem uma reunião, então isso é prezado de todas as formas. Então isso vem um pouco dentro de você. Então aqui eu pude talvez agir um pouquinho, tentar passar para as pessoas isso, que realmente é isso que a gente precisa. Né? Aquela coisa, põe a mão no paciente, examina o paciente, não simplesmente
ficar de longe, oi, tudo bem? Ou às vezes nem olha direito para o paciente, só começa a escrever lá. E a notícia é uma notícia difícil de se dar, né? Então você tem que saber, que eu falo, nunca é fácil de dar uma notícia, mas sempre tem um jeitinho mais fácil de você conseguir. Né? Sensível, né, doutor? Sensível de contornar a situação, né? Olha, estamos ao vivo aqui com o doutor Leandro, oncologista do Hospital Fornecedores de Cana. Você está acompanhando o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Se você tem alguma dúvida, você pode ligar e conversar com o doutor Leandro. Está vendo uma simpatia, né? Entende do que está falando, isso é muito importante. 2534 1234, 2534 1234, você participa ao vivo com a gente. Chegou pergunta com a Mônica Camolese, não é isso, Mônica? Chegou, e olha só, a gente tem que falar também, foi até uma indicação do Dr. Mick, né, que é diretor lá do Hospital dos Fornecedores de Cana, para a tua participação hoje aqui, Dr. Leandro. E ele disse aqui que o Dr. Leandro, ele opera todo tipo de câncer, exceto o do cérebro, mas o restante, ele opera e entende de tudo, portanto, pode sim fazer a pergunta como o Neto acabou de dizer. E a gente tem várias, a gente já tinha disponibilizado a informação de que teria a tua participação hoje, doutor, e várias perguntas aqui. A primeira vem lá da Maria, do bairro Jardim Monte Cristo. Ela disse que ela está em tratamento do câncer, não diz qual, e que a pele dela resseca muito. E ela quer saber, doutor, se isso é normal. Então, como o tratamento provavelmente é, como você disse, não sei qual tipo de câncer, mas em geral, vamos falar de forma geral. O tratamento com a quimioterapia, eu sempre brinco. A quimioterapia, na verdade, o que é? É um veneno, né, em que a gente dá uma dose, em que vamos dizer assim, que esse corpo vai tolerar essa dose de veneno, tá? Vamos dizer assim. Então ela age de forma geral, eu sempre brinco, ela entra na veia, percorre o corpo inteiro e vai matar todos os bichos que tiver que matar. Eu sempre falo assim, até para o paciente entender e descontrair. Então a pele, assim como todos os órgãos, né, mucosa da boca, ela tem, vamos dizer, ela é regenerada todo dia. Então as células do corpo que que se multiplicam de forma mais rápida, essa pele, ela, assim como a mucosa, ela acaba tendo realmente um desgaste. Então ela não dá tempo dela conseguir voltar a formar a pele nova e isso começa a formar feridas na boca, a pessoa tem diarreia, porque o intestino também tem uma proliferação de célula diária e ela não consegue voltar ao normal. Então é muito comum esse tipo de reação. Tanto que a quimioterapia é uma das coisas mais difíceis realmente para o paciente tolerar, porque os efeitos colaterais realmente são muito, de aceitar muitas vezes, são né? muito frequentes e é difícil de tratar. E como se fala, é um mal necessário. 2534 1234, você faz a sua pergunta, tira suas dúvidas. Acabou de chegar uma outra pergunta, que é do Bruno, do Jardim Itamaraty. O Bruno está perguntando o seguinte, ó, estou no tratamento, ele não fala qual tratamento que é, mas tratamento de câncer, não fala aonde que é, doutor. Ele está dizendo o seguinte, mas eu não consigo, Bruno, parar de fumar. Isso pode prejudicar o tratamento? Olha, essa é uma questão que eu sou muito chato. Eu sempre falo, eu odeio o cigarro, eu não suporto em nenhum ambiente o cigarro. Essa lei que fizeram aqui no estado de São Paulo, né, foi a melhor coisa que inventaram, eu acho que até hoje. Então, assim, se você pegar estatisticamente, de um modo geral, o câncer, em torno de 70% de todos os tumores que a pessoa chega no consultório, 70% dessa pessoa fuma. É óbvio que câncer de boca, do aparelho respiratório, garganta, tem uma frequência mais comum, assim como o bexiga, o rim. Mas o cigarro, ele, de qualquer forma, ele nunca é uma coisa, como eu sempre falo, tem alguma coisa boa? Nada. Ele é uma substância ruim, é só você ingere coisas ruins, e isso, de todas as formas, prejudica o tratamento. Então, tem paciente que chega, a primeira coisa que eu pergunto, você vai parar de fumar? Se não vai parar de fumar, então não vamos nem tratar, porque se eu começar um tratamento que você vai sofrer com quimioterapia, radioterapia, e continuar fumando, quer dizer, nós vamos estar dando um murro ponta de faca. Você vai estar sofrendo tudo e no fim das contas. Então o cigarro é, sem dúvida nenhuma, um grande vilão e sempre tem que se parar de fumar. Independente se tiver um câncer ou não, nunca é tarde para isso, só basta ter vontade. Às vezes o paciente fala, me dá um remédio para parar de fumar. Eu falei, não, remédio é você querer parar de fumar. É a força de vontade. E eu falo, quem tem que gostar da gente é a gente primeiro. Então, se você não se gostar, como é que a gente vai fazer? Né? Eu não posso te ajudar. Então, primeira coisa, você pare de fumar, se ame primeiro. Primeira coisa. Que o seu corpo vai agradecer e com certeza o seu tratamento vai ser eficaz. 2534 1234, estamos ao vivo aqui, você pode ligar, 2534 1234. Bruno, para de fumar, a gente vai fazer um apelo durante todo o programa aqui, né, doutor? Pelo amor de Deus, para de fumar, Bruno. Começa hoje, pega o cigarro, faz o tratamento direitinho. Faz que nem era criança, jogava chupeta pro cachorro, né? Ficava assistindo, joga o cigarro pra fora e não olha pra trás.
2534-1234, você faz a pergunta para o Dr. Leandro, ele está aqui para responder, ajudar, contribuir aí com todos os nossos telespectadores, né, do programa Piracicaba Agora. Mais uma pergunta com a Mônica Camolese. Vamos falar então da temida quimioterapia. Chegaram muitas perguntas sobre os efeitos colaterais e uma delas é: toda a quimioterapia, Dr. Leandro, faz cair o cabelo? Essa é uma pergunta interessante, né? As pessoas geralmente associam quimioterapia. Primeira pergunta, mulher então, que tem a vaidade, já fala, vai cair meu cabelo, né? Então, isso é muito relativo. Existem quimioterapia, vamos supor, quimioterapia para câncer de mama. Ela é uma quimioterapia que é o mais comum, que é o câncer mais comum na mulher que a gente vê na TV. Ela realmente é uma quimioterapia que ela tem uma ação maior sobre a queda de cabelo, tá? Tem certos tipos de quimioterapia que não tem uma ação tão forte. Como eu disse, como ela age matando o crescimento da célula, porque o câncer nada mais do que um crescimento acelerado de forma doida, vamos dizer, dessas células, a gente quer brecar isso. Então, todas essas células que têm uma multiplicação rápida são atingidas. O cabelo é a mesma coisa. Então, não necessariamente toda a quimioterapia. Umas um pouco mais, umas um pouco menos. Mas, de modo geral, uma quedinha de cabelo a gente sempre percebe. Só que algumas são mais vamos dizer assim, mais direcionada a essa queda de cabelo realmente. Agora, o mais importante, acho que complementando a pergunta dele, após o tratamento, graças a Deus, com a ajuda dos profissionais, né, e vem aí a estabilidade, a cura, volta o crescimento. Exatamente. E volta o cabelo muito bonito, por volta sinal. O cabelo novo. Já... porque a partir do momento que revigora. Se cessa a ação da quimioterapia na inibição dessas células se regenerarem, automaticamente, com o tempo, essas células vão voltando ao normal, porque as pessoas têm muito um mito de falar que a quimioterapia fica no corpo o resto da vida. Não, a partir do momento que acabou o tratamento, o corpo, claro, às vezes leva um pouquinho de tempo a mais para estar se recuperando, mas de forma geral tudo vai voltando ao normal. Né? Mas é uma coisa, como eu sempre falo, é um mal necessário, nós não temos como hoje combater sem essas armas. E graças a Deus que a gente tem todas essas armas hoje. Você pegar 20, 30 anos, nós não teríamos metade do que a gente tem desse arsenal hoje para combater e a eficácia que a gente tem. E cada vez a gente se consegue também menos efeitos colaterais. Drogas mais específicas que diminuem todo esse efeito colateral, que é o que judia realmente do paciente. Hoje você tem aí um medicamento para ser tratado qualquer tipo de câncer? Hoje assim, a quimioterapia, na verdade, né, o câncer, assim, primeiro, ele se divide, né? Então a gente tem que ver se ele é um caso cirúrgico, se ele não é cirúrgico, se ele vai para quimioterapia, se ele vai para radioterapia ou se ele faz todas as etapas. De modo geral, todos os cânceres têm seu tratamento, seja ele cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico. Pode ser que seja isolado o tratamento com um deles ou pode ser associado. A maioria das vezes a gente tem que ter essa equipe. Do cirurgião, no meu caso, junto com aquele médico que faz a quimioterapia e o radioterapeuta. A maioria dos cânceres tem essa, vamos dizer, necessita dessas 3 especialidades dentro da oncologia. Tá? Então, tratamento sempre existe para todos. Só que o câncer, como eu disse, tem muitas nuances, então tem que ser muito individualizado para cada um. Às vezes o mesmo tipo de câncer para pessoas diferentes, o tratamento muda de acordo com o estadiamento, ou seja, da onde você pega aquele câncer, se é inicial, no meio, vamos dizer, ou mais... Depende de cada pessoa, cada organismo aí para esse tratamento. E o tipo de neoplasia. Leandro, você falou que a questão da quimioterapia, cessou o tratamento, o corpo vai, né, eliminar. Né? Agora, e da radioterapia, fica algum resíduo no corpo? A radioterapia, diferente da quimioterapia, só para um resuminho para o pessoal entender, a radioterapia ela é uma ação local. A quimioterapia é uma ação sistêmica que a gente fala. Ela entra no sangue, realmente percorre tudo e vai pegar qualquer coisinha que tiver lá. A radioterapia ela é uma ação local. Se eu tirei um tumor do estômago, eu vou jogar a radiação, né, naquele lugar do estômago, na próstata, na bexiga e assim por diante. Então, no pescoço, onde for. A radioterapia, o que ela é? São ondas de radiação que vão queimar aquele tumor. Então, a quimioterapia age para pegar células que estão circulando e a radioterapia a gente vai matar aquela, vamos dizer, aquele que o pessoal fala, a raizinha que está lá. Então, ele vai agir local. Ela provoca muitos efeitos colaterais locais, diferente da quimioterapia. Então, o que ela produz? Geralmente, no local da aplicação, pode criar uma dermatite, que é vamos dizer, uma queimadura. Dependendo da posição, na garganta, a gente vê que os pacientes ficam com muitas queixas de dificuldade para engolir, a boca fica seca, perde o paladar. Essa radioterapia, ela tem geralmente um tempo mais prolongado de ação. Assim que ele cessa, até quando a gente acaba, para a gente fazer os novos exames, a gente demora de 2 a 3 meses. Porque às vezes ela está agindo. Então, se você faz um exame muito precoce, pode te enganar para você saber se essa doença foi cessada ou não.
Mas mesmo assim, 1 ano, 2 anos, às vezes tem um efeito da radioterapia. Isso o paciente reclama às vezes muito também, porque às vezes fica com a pele empastada, está inchando, está com... Mas é um tempo que vai tem que passar, passar por esse porque eu tempo. sempre falo, é uma queimadura, ela cozinha mesmo. Então ela pega o que é bom e pega o que é ruim. Hoje também, assim como na quimioterapia, o que está se acontecendo? Radioterapia cada vez mais localizada. Então ela está pegando mais onde estava realmente o tumor e menos aqueles tecidos ali e menos os tecidos que ficam ao redor, que são tecidos saudáveis que não deviam sofrer as consequências. Estamos tendo uma aula aqui com o doutor Leandro, oncologista do Hospital Fornecedores de Cana, e você pode ligar e participar do nosso quadro que tira suas dúvidas. Você liga e participa. 2534 1234. Tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite. Quem Alô? tá Alô? Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? É Marta? Marta? Marta. Alô? Oi, Marta. Oi, Marta. É Marta. Tudo bem, Marta? Oi. Tudo bem. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, e em segundo lugar, ao Dr. Leandro Sacchettini, que cuidou muito de mim. Ele sabe quem está falando. Ele cuidou muitíssimo de mim. Eu só tenho que agradecer. Maravilha, né? Obrigada, doutor Leandro. Que bom, dona Marta. Eu estou linda, maravilhosa. Ai, que ótimo. É o que eu sempre falo, a senhora já era linda, ficou mais ainda, viu? Fico muito feliz de a senhora estar bem. Obrigada, boa noite. Eu estou muito bem, doutor Leandro. Que bom, obrigado, fico maravilha. contente. Tá aí. Amém, amém. Fica com Deus. Você também. Maravilha, Ai, que né? bom, Participação da paciente, né? Dona Muito Marta. bom, né? Dona Marta foi uma cliente especial, ela é da minha terra, olha que coincidência. Ela é lá de Olímpia, onde eu nasci. É mesmo? E um dia se encontramos aqui por coincidência, infelizmente, por acaso, ou felizmente, né? Por um acaso, claro. destino no fim. É. Ela teve uma neoplasia aí, mas está ótima, está tratando direitinho. Tá. E é bom, né, a gente poder ouvir depois que isso é. passou por tudo, se Isso é recuperou, verdade. fez todo o tratamento e aí o doutor poder ouvir da paciente um agradecimento, Exato. né? Esse agradecimento a gente Muito sente bom. tanto carinho, a emoção Exatamente. dela Da em voz, falar. né? E a gente também fica aqui. Eu falo que o paciente, quando fica ruim ou acontece algum problema, ele vai no seu consultório e reclama e tal. Quando fica bom, é difícil alguém ir lá e te agradecer. Então, isso também é uma coisa que a gente, quando tem aquele gesto de carinho, por mínimo que seja, de dar um abraço e agradecer, a gente fica muito satisfeito. E a maioria não vai para isso, a maioria sempre quer reclamar, né? Mas tudo Mas bem, a você gente está lá sabe- para isso, né? Eu mas- sempre falo, mas- eu escolhi para isso mesmo. Então, Leandro, a nossa enquete está falando sobre isso. Você estava acompanhando, você estava ali ao lado, acompanhando pela TV. O escolher a profissão, né, não pode ser embasado aí pelo salário, mas é por amar, né, pela realização. E eu sempre falo, medicina não se faz porque eu gosto um pouquinho. Ou você ama aquilo, ou você não tem como você fazer. Cirurgia, então, é uma coisa que você tem que amar muito, porque não tem como você falar, eu gosto um pouquinho, eu vejo um pouquinho daquilo de sangue, tá bom. Não, ou você gosta daquilo ou você não gosta. Então, é o primeiro passo. É óbvio que se a gente puder associar as duas coisas, né, é o que é melhor, mas eu, na minha opinião, acho que a gente deve priorizar, porque se aí trabalhar desconfortável, desgostoso, você vai trabalhar mal, você não vai produzir, você vai fazer, no meu caso, mal ao próximo. E não vai valer a pena. Exatamente. Né? Vai passar no fim a das vida aí, contas, não vai valer vale a pena. nada. Então, acho que tem que se associar bastante mesmo isso aí. Então, eu sou suspeito de falar, a pessoa vem às vezes perguntar, e aí, minha filha quer fazer medicina, doutor? Você acha que é técnica? Olha, na minha opinião, eu acho que sim, porque eu gosto muito, mas não é só isso. É ela que tem que gostar. Tem que se apaixonar pela profissão, né? Eu falo por mim, porque eu sempre soube que eu quis fazer medicina e desde que eu fiz eu sabia que eu queria fazer oncologia, então nunca tive dúvida do que eu quis. Né? E a melhor coisa é o profissional, saber o que quer fazer, fazer e depois continuar com a certeza de que era aquilo que queria fazer. Isso eu não tenho né? dúvida, Perfeito. eu falo, não sei fazer outra Não coisa. sei fazer outra coisa. Perfeita. Tá ótimo, tá bom assim. Bacana. 2534 1234, estamos ao vivo aqui nessa sexta-feira. Você pode ligar e participar com a gente. 2534 1234, você liga, faz sua pergunta e conversa ao vivo aqui com a equipe do Piracicaba agora e com o doutor Leandro também. Pergunta, Mônica. Mais pergunta aqui do João lá do Piracicamirim. Ele disse: pólipos no intestinos ou miomas uterino podem virar câncer, doutor?
Então, são duas perguntas distintas, tá? Vamos falar de uma e de outra. O mioma, né, ele é um tumor que a gente chama de benigno, tá? Então, a diferença entre o tumor benigno e maligno, basicamente, é que o maligno ele pode sair do local que ele nasceu, vamos dizer assim, e se espalhar para o corpo, tá? E o benigno não. O benigno, onde ele nasceu, ele geralmente ele fica e não causa maiores problemas. O mioma, ele é um tumor benigno do útero, então não tem problema nenhum. Ele não vira câncer, não tem possibilidade de câncer, ele deve ser tratado cirurgicamente quando ele tem algum tipo de sintoma. Ou a mulher tem dor, sangramento, pode ter algum tipo desses problemas para ter uma indicação cirúrgica, mas não vira câncer. Já diferentemente dos pólipos do intestino, no intestino, aonde que se nasce o tumor é nesses pólipos, tá? vida. Exatamente. Então, o que é um pólipo? É uma verruga, tá? Se você vê uma verruga de pele, é uma verruga dentro do intestino. Então, o pólipo, ele é a raizinha, vamos dizer, de um tumor. É óbvio que esses pólipos não nascem do dia para a noite e não se transformam do dia para a noite num tumor. Isso leva uma sequência, às vezes... Dá sintoma? Normalmente ele não tem sintoma, a não ser que sejam já pólipos grandes que podem dar sangramento, por exemplo, e alteração do lado intestinal, como diarreia, às vezes alterna com constipação. Mas por quê? Que a gente foi uma pergunta interessante. Dá sintoma? A maioria das vezes não. Mas e aí, o que a gente faz? Prevenção. Então hoje não se sabe, é muito pouco divulgado, eu vejo pelos pacientes que vão. Então, o que acontece? A colonoscopia, que é o que identifica e já tira o pólipo para análise, ela deve ser feita a partir dos 50 anos, assim como a mulher faz exame de mama, assim como ela faz o ginecológico, assim como o homem no câncer de próstata. Então, isso também, eu vejo um consultório, mas eu não sei, doutor, é uma falha de divulgação isso realmente. Porque a colonoscopia, se ela identifica o pólipo no começo, ela já consegue ser diagnóstica e terapêutica. E terapêutica, porque já consegue tirar e já vai para uma análise anatopatológica. Isso durante o exame? Durante o exame. Então já está com o preparo e já consegue com uma pinça especial tirar e já vai para análise anatomopatológica. E ali já tirou o problema. Tá? Claro que isso também depende do tamanho desse pólipo e o tipo para saber qual a frequência posterior dessas colonoscopias. Tá? Não é um exame anual normalmente. Tá? Ele é feito se normal a cada 5 anos. Se der o pólipo, a gente tem que saber que tipo de pólipo, o tamanho, para a gente indicar. São vários tipos de pólipo. Vários tipos, eles são vários tipos. Então, e todos pode se migrar tornar? Todos eles. Só que dependendo do tipo, uns mais rápidos e uns menos devagar. É por aí que eu indico a frequência da colonoscopia. Certo. Quando é um tipo de pólipo que eu sei que ele tem uma rapidez maior até chegar, eu já indico mais precocemente para repetir, para a gente saber se esse pólipo voltou ou não. Pode voltar no mesmo lugar ou aparecer em outros lugares do intestino. Então, mais uma vez... A causa o que é disso? Normalmente tem o fator genético, que é familiar, né? Então tem algumas doenças, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, algumas doenças que predispõem, né, familiar do gene mesmo, que pode passar de pai para filho. Olha só. E o fator que eu falo de saúde, né? Qualidade. Que é saúde, qualidade. Pessoas que ingerem poucas fibras, que não bebem água, né? Que tem vamos dizer assim, uma vida no cigarro, na bebida, né? Então tudo isso aí vai agredir no fim lá no intestino, porque tudo está passando pelo trato digestivo. Então, qual que é o segredo? Vida saudável, né? Tomar bastante líquido, fazer atividade física, comer bastante fibra, verduras, frutas, é isso que é o segredo. Então, em busca da qualidade de vida. Exatamente, porque se você tiver uma predisposição genética, se você tiver uma vida nesse sentido, você vai acelerar aquilo lá. Então, se você tiver uma vida saudável, isso vai ser de uma forma mais tênue e você vai conseguir, vamos dizer, diagnosticar mais precocemente. E ir ao médico. Sempre, não esperar aparecer sintomas. Exatamente. Ir esperar ao aparecer. médico. Como eu falei, a mulher não vai fazer o da mama, não vai fazer o Papa Nicolau, o homem da próstata, com todo esse preconceito. Muitos falam, não vou procurar que eu vou achar. Não, tem que antes achar. Tem que ir, antes achar. E sempre aquele preconceito que a gente vê, né? Que o pessoal fala assim, do homem, vou fazer o toque, pelo amor de Deus, né? Isso aqui salva uma vida. Assim como a nooscopia, vai aquele preparo, me dá uma diarreia. Quer dizer, é uma coisa que vai salvar a sua vida ali. Então, o pólipo, ele é uma coisa, ele é vamos dizer, uma patologia que a gente consegue já diagnosticar precocemente e resolver um problema de um câncer futuro. E, geralmente, ele tem um tempo para ele virar. Então, ele nasce, claro que depende, como eu disse, do tipo, mas tem, em média, de 5 anos para ele nascer e se tornar um tumor. Então, dá tempo da gente pegar ele antes dele virar um tumor. Sem dúvida. Bom, tivemos uma aula aqui, né, doutor Leandro? Mais uma vez, muito obrigado. Espero recebê-lo novamente aqui, viu? Eu que agradeço, tá, mais uma vez, a
a oportunidade está aqui. Eu acho que isso é importante mesmo, assim que você vê uma informação como essa da colonoscopia, a maioria das pessoas não sabe, e a gente trazer isso para a população, que a prevenção realmente é onde a gente tem que bater. Hoje eu vejo na cidade que a gente tem uma equipe lá na frente especializadíssima lá. Só que a gente lá atrás, na base, a gente está meio perdido. E isso eu acho que a gente tem que tentar melhorar. Fazer lá atrás o diagnóstico mais precoce, para que não adianta nada a gente ter tudo lá na frente, o aparato, mas as coisas estão chegando já tudo meio, vamos dizer assim, bagunçado. Então nós temos que bater na prevenção e conscientizar mesmo a população. Perfeito. Já fica o convite para uma próxima participação, doutor Leandro. Obrigado, doutor Pode deixar Leandro. que eu venho, viu? Não tem problema. Então, Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba.